invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, declara aberta a sessão. Convido o colega Sidmar Lindemann para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Pense no que Deus faz. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 16 de outubro de 2025. Ata número 18 de 2025, ordinária. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara de Vereadores de Westfália, reuniram-se em sessão ordinária os seguintes vereadores: Alexandre Grana, Annelise Grimhorst, Carlos Bellmann, Diego Antônio Rodavelli, Evandro Ahnert, Jair Sant, Renato Gaspar Herbert, Sidmar Lindemann e Valério da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, o presidente declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Annelise Grimhorst para proceder à leitura de uma passagem bíblica. Em seguida, prestou compromisso e tomou posse o primeiro suplente da bancada do MDB, Sr. Jair Sant, em virtude do pedido de licença para tratar de interesse particular apresentado pelo vereador titular Gilberto Ponto, do MDB. Na sequência, foi lida a ata da sessão ordinária número 17 de 2025 e colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Uso da tribuna: vereador Jair Sant, vereador Alexandre Grana, vereador Diego Antônio Rodavelli e vereadora Annelise Grimhorst. Ordem do dia: projeto de lei número 115 de 2025 do Poder Executivo. Altera a Lei 1503 de 2018, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal de Westfália e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 119 de 2025 do Poder Executivo. Institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Westfália e o respectivo quadro de cargos e salários e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 126 de 2025 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar um médico veterinário em caráter temporário e de excepcional interesse público e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação 04 de 2025, sugerido pelo vereador Diego Antônio Rodavelli. Solicita registro de frequência da Secretária Municipal de Saúde referente ao mês de dezembro de 2024. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de novembro de 2025, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. Renato Gaspar Herbert, presidente; Evandro Ahnert, secretário. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Tribuna. Convido o vereador Carlos Bellmann para fazer o uso da tribuna.
Boa noite, quero cumprimentar a mesa, colaboradores, a Ana Sofia, a Joyce, a imprensa, os munícipes aqui presentes. Quero enaltecer o trabalho da Secretaria de Obras pelo excelente trabalho que estão executando tanto na limpeza das estradas municipais quanto na manutenção das mesmas. No começo do ano lançamos um projeto onde o nosso propósito era a limpeza de todas as estradas não asfaltadas. Com isso foi um período de 6 meses. Um trabalho árduo, mas muito necessário, com trocas de bueiros, onde que não comportava mais o aguaceiro e as águas vindo do oriundo das enchentes de 2024, onde ainda não havia sido feito esse trabalho. Nós fomos muito eficazes nessas limpezas. Concluímos até o 6º mês. Em seguida, iniciamos as limpezas nas laterais das estradas asfaltadas, fazendo um ótimo trabalho para manter os asfaltos com uma durabilidade maior e com certeza para uma conservação das vias. E para o ano que vem temos mais projetos, fazendo com que as canchas de asfalto, que hoje são feitas por empresas terceirizadas, fazer todo o leito, sobre leito, drenagens, concordância e só licitar o que é usinado. Além disso, vamos continuar com os serviços particulares e de todas as empresas. Também estamos tomando forma a vila temática na Praça do Celã, com a construção de 3 casas em estilo enxamel que serão usadas nas festividades. Essas obras também estão sendo executadas com muito capricho por nossos servidores municipais da Secretaria de Obras. Outra notícia para a população aí, então, boa, é que o retorno dos pequenos procedimentos no posto de saúde, houve licitação, todo o processo foi concluído e o profissional estará retomando os trabalhos já no sábado. Temos uma enorme demanda para esses procedimentos e com certeza a população já estava ansiosa por esse retorno e não estava entendendo o motivo dessa pausa. Infelizmente, temos pessoas que, ao invés de se preocuparem em trabalhar para agregar, estão preocupadas com a politicagem, prejudicando os munícipes que tanto precisam. No final do mês de outubro, foi paga a emenda do deputado Sanderson no valor de 150 mil para custeio na saúde. Agradeço muito a ajuda do deputado. Meu boa noite. Agradeço as palavras do vereador Carlos Melma. Convido o vereador Diego Antônio Radavelli para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, as nossas secretárias, público presente, imprensa e quem mais nos acompanha pelas redes sociais. Começo agradecendo a realização da minha indicação para a pintura do asfalto da linha Paissandu e também quero agradecer pelo excelente trabalho da limpeza das laterais
que estão acontecendo, aconteceram lá também e estão fazendo o resto dos espaços, estão fazendo na Picada Rocha, eu acho que começaram na Schmidt Fundos também. Isso é um trabalho importante para manutenção do asfalto, para evacuar a água que fica sobre a pista e não infiltrar. Muito importante esse trabalho. Como meu colega já falou, também quero informar que vai ser retomado os serviços das pequenas cirurgias no posto de saúde. Foi realizado um processo de licitação e, para surpresa de ninguém, não apareceu proposta com menor valor do que estava sendo praticado. O serviço irá continuar sendo prestado pelo mesmo médico, o filho da nossa eficiente secretária de saúde. Fiquei muito feliz com esse desfecho. Estava realmente preocupado que esse médico não querer mais fazer parte disso. Certamente o município e a população perderiam muito, pois os valores certamente seriam outros. Desejo a esse médico muito sucesso e tenho certeza que todos os munícipes o aguardam de braços abertos. Espero também que tenha sido saciada a preocupação dos espertos que denunciaram a prestação do serviço como nepotismo. Na sessão passada eu fiz um convite à anterior secretária da Saúde a fim de prestar alguns esclarecimentos. Foi redigido um documento onde pediu o apoio dos demais vereadores. E, para minha surpresa, apenas 3 vereadores assinaram, além de mim, meu colega Grana e Carlos. Os quais quero cumprimentar pela coerência com seus mandatos, pois é uma das funções dos vereadores promover a fiscalização. Agora, realmente, não entendo o restante dos meus colegas por abrir mão disso. Depois de todas as evidências que eu já trouxe aqui nessa Câmara, evidências que podem se caracterizar como crimes previstos no Código Penal, entendo que fazem parte da atual oposição, mas abrir mão de suas prerrogativas legislativas para não assinar um simples convite? Ou meus colegas não acham grave deletar arquivos dos munícipes? Como mencionei aqui, por exemplo, as pastas das gestantes e dos testes do pezinho, dos recém-nascidos. Até compreendo não querer entrar em debate e se pronunciar, mas pensei que também gostariam de algum esclarecimento de que em quais circunstâncias os arquivos foram deletados. Se tem uma coisa a qual eu prezo, é a honra e a palavra. E para mim são imprescindíveis para o caráter de uma pessoa. Das assinaturas do convite, a última, que jamais pensei que não estaria lá, era da minha colega vereadora Annelise. Logo você, a mais interessada no esclarecimento do assunto. Você, colega, que me cobrou várias vezes para trazer mais evidências, que eu apenas jogava palavras ao vento. Você que classificou o assunto como grave e que prestava todo o seu apoio a mim. Inclusive, me instigou a ter coragem. Posso te afirmar, colega, que coragem a mim é o que não falta. Agora te pergunto, o que aconteceu com todo aquele discurso, aquela cobrança por evidências, todo aquele apoio? Cadê a coerência com tudo que você fala? Te dei a oportunidade de provar tudo que você vinha falando, endossando com sua assinatura o convite a ex-secretário. Todo aquele discurso pomposo era apenas palavras vazias? Ou nem você consegue apoiar e acreditar no que mesmo fala? Acredito que quando se usa a palavra aqui nessa tribuna, o mínimo é ter coerência com o que se fala e honrar o que se diz. Se for para vir aqui falar apenas por falar, talvez seja melhor ficar em silêncio. Ou se porventura falar algo incompatível com a realidade, ter a humildade de se retratar. Espero ansioso o comparecimento da secretária para pormos um fim no assunto. Muito boa noite a todos. Não, está ali, mas eu recebi antes a resposta que ela não vai comparecer, porque não é obrigação legal dela. E eu já pedi o apoio
Eu já convidei os ex-secretários, os ex-cabeças do partido do MDB para comparecer aqui, mas ninguém, inclusive minha colega já manifestou total apoio, também nunca traz nada, não sei. Acho que essa situação, juridicamente, não sei se tem o que fazer, mas parece que vai ficar por isso mesmo. Mas meu muito obrigado. Só um minuto. Eu não queria me envolver muito, mas eu estou sentindo que eu vou ter que entrar no meio. Não é assunto meu, mas com todo respeito, eu sinto muito as varadas que o senhor, colega vereador e o meu amigo particular, fora da política, está batendo muito forte no meu partido. Isso não é muito bom. De repentemente, uma hora dessa, colega vereador, de repentemente a gente ainda vai conversar e a gente vai arrumar umas palavras assim para ver se a gente consegue para te responder da altura que você está querendo. Certo? Sim, muito obrigado, meu colega Valério. Tudo que a gente precisa, uma simples explicação. Porque as cobranças não partiram de mim, né? Eu vim aqui, expus um problema que aconteceu, e as cobranças vieram, e eu trouxe as evidências das quais foram pedidas, e agora não se tem resposta. Isso aí eu concordo com você que se faça alguma coisa e se dê o mínimo, do mínimo de explicação que a gente merece. Porque deixar por isso, eu acho também agora já é tarde demais, né? Ô colega, eu quero pôr mais uma palavra ali, o seguinte, o que eu estou sentindo assim, que tu está bastante preocupado em achar problemas atrasados, né? Problemas da gestão passada. Eu acho que tinha que ir para frente, trabalhar e ver o que fazer daqui para frente. Não assim procurar problemas atrasados. Se tiver problemas atrasados, a justiça vai cobrar, porque vai ter que sempre vir a liberação, né? E toda a gestão. Se tiver problemas graves, eu acho que a justiça vai achar, né? Por isso eu vou dizer que eu não assinei, né? Porque tem os papéis que vão verificar isso. Eu estou achando que já passou um ano, eu acho que nós temos que continuar esse trabalho e ir para frente, ver coisas boas, né? Tá bom? Sim, agradeço a sua colocação, presidente. Mas no meu ponto de vista, está sendo trabalhado como nunca se foi trabalhado. E como meu colega também mencionou antes, tem gente procurando e fazendo intriga e picuinha para, em vez de colaborar com o município, atrapalhar o trabalho que está sendo feito. E o meu ponto de vista é claro, se tem algo de errado, eu quero esclarecido, não importa de qual mandato foi. Se nesse tiver também vou querer. Sim, mas colega vereador, uma coisa eu quase garanto, que talvez se alguém de uma população falou contra esse médico e coisa, eu acredito que aqui os vereadores querem o bem da saúde. Eu acredito os 9, se eu estou errado me corrija. Mas eu acho que na saúde nenhum ia votar contra ou botar uma coisa para prejudicar a saúde. Ali aconteceu outra coisa que ninguém explicou até agora. Mas acredito que não seja os vereadores daqui. Sim, exatamente. Mas ele não citou nomes nessa parte. Ele não citou que foi o governo aqui. Mas colega Grana, ele disse oposição? Oposição não é racionosa. Eu não tenho oposição sobre a parte. Eu falei sobre a oposição assinar o meu convite, apenas isso. Não nada demais. Pode, depois na ata, vai poder conferir tranquilamente. Se a situação de ser oposição, eu acho que aqui, eu já falei, nós temos que pensar no bem Passou do os município. 10 segundos. Fica para a próxima. Tá, muito obrigado a todos. Agradeço as palavras do vereador Diego Antônio Radavelli.
De imediato, convido o vereador Evandro Aller para fazer o uso da tribuna. Colegas vereadores, vereadora, assessoria jurídica, secretária da Câmara, munícipe presente, imprensa, todo o público, munícipes que nos assistem nesse momento em casa e também posteriormente pelas redes sociais. Boa noite a todos. Eu venho nesse espaço, de maneira justa, elogiar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo professor e maestro Lucas Grave. Além dos trabalhos do ramo da música desenvolvidos ao longo dos anos nesse município, agora também, através da sua expertise, da sua dedicação, recentemente teve 2 projetos aprovados em relação à cultura do nosso município. O projeto Cultura House, a Casa de Cultura de Westfália, que objetivamente é a reforma e a ampliação do casarão. Esse projeto foi enviado como proponente à Associação Cultural Westfaliana no valor de R$ 990 mil, sendo que R$ 690 mil aprovados pela LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, acho que isso, pelo que o Lucas me comentou, e uma contrapartida do município de R$ 300 mil. Esse projeto, portanto, conta com a reforma do casarão de 175 metros quadrados e uma ampliação de 340 metros quadrados. Isso irá praticamente dobrar o espaço, num objetivo de receber para ensaios, entre outras atividades, coral municipal, grupo de danças, orquestra municipal, oficinas de música. O outro projeto, denominado Cultura para Todos 2026, no valor de circulação de R$ 233 mil, também pela LIC, dos 3 grupos culturais, sendo esses Grupo de Danças Espírito Tanzgruppe, o Coral Municipal e a Orquestra Municipal, para execuções de 3 apresentações no interior do município, sendo essas apresentações na linha Paissandu, na linha Berlim e também na linha Frank. Essas apresentações acontecerão no próximo ano, provavelmente, pelo que o Lucas me comentou, nos meses de abril, maio e junho. Portanto, ultrapassa R$ 1.200.000 nesses 2 projetos recentemente aprovados. Eu lembro que parte desse valor, portanto, é por lei de incentivo fiscal, captação de recursos junto a empresas ou então pessoas físicas dispostas a financiar esse projeto. Em troca, essas empresas patrocinadoras podem abater o valor investido do imposto de renda devido dentro dos limites definidos por lei. Os editais são lançados. De imediato, esses projetos culturais foram cadastrados e posteriormente aprovados. São valores que vêm de maneira grandiosa para somar com a cultura do nosso município de Westfália. Portanto, mais uma vez, elogiar o trabalho que o Lucas Grave está fazendo na nossa cidade de Westfália. Falando sobre cultura, eu vou um pouco mais adiante, sobre ideias, sobre questão de inscrever e ir em busca de projetos que venham para enriquecer culturalmente a nossa cidade, a nossa região. Quero falar de algo bem simples, mas é uma coisa bem essencial que a gente nessa noite e as pessoas que estão em casa também podem refletir agora e nos próximos dias. Valorizar as pessoas da nossa terra, da nossa região. Contamos com tantas agremiações culturais no nosso município, diferentes formas, sociedades esportivas, corais, comunitários, grupos de dança, músicos, orquestra, enfim. Porém, só quem participa diretamente dessas entidades
sabe a dificuldade, o quanto por muitas vezes é difícil manter essas entidades ativas. Muitas vezes fazem-se eventos, busca-se alguma ajuda financeira para ajudar a custear as despesas que essa entidade tem. No meu ponto de vista, cada ajuda ela deve vir de forma direta a beneficiar a entidade. Líderes de entidades devem agir no intuito de valorizar a nossa gente. Líderes abrem portas, se preocupam com o bem-estar financeiro da entidade que representam. Monetiza-se, paga-se pessoas de fora para prestar algum serviço que, além de não corresponder positivamente, muitas vezes, com as expectativas, poderia sim se obter de forma gratuita com pessoas do nosso âmbito, do nosso meio cultural. E a pergunta que fica é: por quê? Nesse nosso chão temos pessoas capazes, sendo elas com ou sem formação acadêmica. Quando damos espaço ao artista local, às pessoas da nossa cidade, estamos fortalecendo a nossa identidade e mostramos que temos sim orgulho do que é nosso. Nossos eventos precisam refletir quem somos, mostrar o rosto, a voz e a identidade local. Encerrando esse assunto, trago também informação de 2 demandas que eu solicitei ao secretário de Obras Paulo. Uma diz respeito à limpeza de valeta e em alguns pontos, barrancos que costeiam a estrada, das 2 estradas da linha Schmidt Fundos, como também a mesma limpeza para a localidade da linha Schmidt Alta. Nessa terça-feira, as máquinas já iniciaram os trabalhos da Schmidt Fundos e assim que terminarem, já tenho informação que estarão se deslocando para a localidade de Schmidt Alta. Quando finalizada essa limpeza, mais adiante, também já solicitei, por intermédio dos moradores, a pintura e a sinalização das faixas compreendidas nesses trechos que são asfaltados. Então, agradecimento ao secretário Paulo, que sempre de maneira imediata atende também as minhas solicitações à demanda da comunidade. Convite, teremos neste final de semana o evento intitulado A Quarta Mateada com Cristo. Será neste domingo, dia 9 de novembro, no Centro de Eventos de Westfália. Início é às 9 horas. A entrada é livre e aberta a todas as pessoas, todas as religiões. A organização é da Igreja Assembleia de Deus de Westfália. Para finalizar, ainda uso esse espaço para que qualquer dúvida que possa surgir, pedido de ajuda ou até mesmo alguma sugestão que possa vir a somar, se tornar útil e benéfico à nossa cidade, ao bem-estar da nossa população, peço que entre em contato com o vereador que vos fala. Eu terei a honra e o compromisso de atender a todos com total dedicação. Obrigado pelo espaço e boa noite a todos. Agradeço as palavras do vereador Evandro Allen. Convido a vereadora Annelise Greenhouse para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica Joyce, secretária Ana Sofia, imprensa, munícipe aqui presente e todas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero iniciar hoje parabenizando todos os servidores públicos pelo seu dia, que
foi comemorado no dia 28 de setembro. Obrigada por cuidar do que é de todos. A dedicação dos servidores públicos faz a diferença no bem-estar da nossa cidade. Também quero pedir desculpa aos munícipes que me assistem, mas depois de 2 meses sem responder às falas do colega Diego, hoje eu novamente tenho que me posicionar. Eu estou ciente que as pessoas não querem e não precisam assistir às sessões da Câmara para acompanhar esse debate deprimente entre vereadores. E essa conduta não agrega nada de positivo à Câmara. Então eu evito dar ênfase nisso. Procuro manter o foco em apresentar demandas de interesse do município, mas às vezes é inevitável. No dia 5 de junho, o colega Diego disse aqui, abre aspas, outras coisas interessantes também, sumiço de encaminhamentos que ocorreram. A secretaria assumiu, de repente, papel de muito cidadão que tinha consultas e agendado alguma consulta, tudo de repente sumiu. Não sei o que houve durante o processo de entrega. Fecha aspas. Acredito que, assim como eu, muitas pessoas ficaram bastante preocupadas, porque a fala leva a entender que alguém simplesmente pegou pastas com documentos e sumiu com eles. Levou para casa, enterrou no jardim. Após a minha insistência para que isso fosse esclarecido, pois se realmente teve essa dimensão que no primeiro momento foi colocado aqui, seria algo muito grave, sim. Pelo prejuízo aos pacientes afetados e a suspeita que pairava sobre todos os servidores da pasta citada. Até que, enfim, o colega que trouxe a denúncia fez um pedido de informação ao Executivo, aprovado durante sessão aqui na Câmara por todos nós. A resposta foi lida de forma clara, na íntegra, durante a sessão do dia 18 de setembro pelo secretário da mesa. Diz o ofício 187/2025, de 8 de setembro de 2025, enviado pelo atual prefeito César Juliano Blenker. Cumprimentos cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de informação número 03/2025, nos seguintes termos. No dia 15 de outubro de 2024, foi constatado por parte dos servidores da pasta a falta de documentos essenciais para o desempenho de atividades esportivas, o que comprometeu a sequência de projetos em andamento. Conforme relatório mensal de outubro de 2024, a equipe de tecnologia da informação, por meio de empresa terceirizada, realizou a recuperação dos dados da pasta FS1 documentos educação esportes. No mesmo dia, utilizando o backup datado de 7 de outubro de 2024, a restauração foi realizada com êxito, assegurando a integridade dos arquivos e seus metadados, por meio de ponto de restauração mais recente disponível, garantindo a atualidade das informações. Continua o ofício. Posteriormente, em 30 de dezembro de 2024, foi executada a recuperação de dados da pasta da Secretaria de Saúde. Restauração de pasta, FS2, documentos recepção. Igualmente, o serviço foi necessário após servidores notarem a falta da referida pasta.
no dia 30 de dezembro de 2024, comprometendo o acesso a arquivos importantes para o dia a dia de atividades da Secretaria, impedindo a edição e visualização de relatórios cruciais para análise de fim de ano. A equipe de TI atuou prontamente e o processo de restauração foi concluído com sucesso, permitindo a retomada integral das atividades da Secretaria. Ambos os eventos demonstram a eficácia do plano de backup, a capacidade de respostas da equipe de TI. Sem mais para o momento, subscrevam-nos atenciosamente César Juliano Blenker, prefeito municipal. Aqui, através desse ofício, o atual prefeito confirma que são arquivos digitais, não era nada físico, eram arquivos digitais. Descreve o que aconteceu de forma objetiva, com base nos relatórios da empresa responsável em zelar pelas cópias de segurança e backups que são de rotina no serviço público. Empresa essa que não recordo de nenhum episódio anterior em que não tenha conseguido recuperar algum dado perdido, o que nos dias de hoje é pré-requisito para quem queira atender com excelência. Tanto que é a mesma empresa que hoje ainda trabalha para a atual gestão. Ainda, segundo o ofício, os dados foram recuperados em 2024, o que significa que ao iniciar o ano de 2025, todos estavam à disposição da atual gestão. Depois da resposta do atual prefeito, não toquei mais nesse assunto. Primeiro, porque os dados foram recuperados e os pacientes do posto de saúde não foram prejudicados de uma forma tão grave como foi anunciado inicialmente pelo colega. Não lhe dou a parte, colega. Segundo, durante esse período, estavam na secretaria, nessas duas secretarias, e acredito nas demais também, em processo de transição, os servidores do Joacir e do Juliano, trabalhando juntos e tendo os gestores conhecimento desses eventos, tendo acesso aos relatórios e dados do TI para as devidas providências cabíveis. Pois cada computador e note tem o seu usuário e tem a sua senha de acesso às pastas. Agora, se o senhor Diego não ficou satisfeito com a resposta do nosso atual prefeito, não adianta, em uma sessão e na outra também, o senhor vir aqui pedir a minha ajuda. Quem sou eu na fila do pão? Faça uma retificação do seu pedido de informação. Use a sua influência, o seu acesso fácil às informações e trânsito livre dentro da administração. Colega vereadora, tem um minuto. Obrigada. E não precisa me agradecer por lhe incentivar a ter coragem de fazer o que precisa ser feito quando se tem dúvidas. Talvez a coragem lhe falte, porque os dados devem estar lá nos relatórios do TI. Quem teve acesso? Eu acredito que nenhum de nós aqui, muito menos eu, está aqui para impedir que a verdade venha à tona. Mas isso vai ter que partir do Senhor que trouxe isso aqui. Eu já falei isso diversas vezes. O Senhor faça o seu papel e não venha falar para mim de coragem. Obrigada. Agradeço as palavras da vereadora Annelise Green Ross. Entra na ordem do dia
desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei: número 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 de 2025, autoria do Poder Executivo, sendo que o projeto de lei número 127 de 2025 ficou baixado pelas comissões. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 128 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 128 de 4 de novembro de 2025 institui o Boletim Oficial Municipal e o Mural de Avisos como órgãos oficiais de publicação dos atos do município. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 128 de 2025, Westfália, 4 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos à apreciação desta Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui o Boletim Oficial Municipal por meio oficial de divulgação dos atos legais, processuais e administrativos do município. A publicidade dos atos administrativos é uma obrigação da administração pública prevista no artigo 37 da Constituição Federal. A transparência garante que a população possa acompanhar, fiscalizar e participar da gestão pública. Hoje é essencial utilizar a internet como ferramenta de divulgação oficial. Tribunais e órgãos públicos em todo o país já adotaram diários eletrônicos, garantindo agilidade, economia e amplo acesso à informação. Com este projeto, o município passará a usar o site www.leismunicipais.com.br/prefeitura/rs/Westfália/boletim-oficial como plataforma oficial para publicação de seus atos. A medida amplia o alcance das informações e facilita o acesso tanto para servidores quanto para cidadãos. A publicação no Boletim Oficial Municipal substituirá os meios impressos para todos os efeitos legais, com exceção dos editais de licitação das modalidades tomada de preços e concorrência, que ainda exigem divulgação em jornal de grande circulação, conforme a Lei Federal número 14.133/2021. Além da economia, o projeto promove sustentabilidade ao reduzir o uso de papel e eficiência ao concentrar as informações em um só local de fácil acesso. Também fortalece a segurança jurídica, respeitando os requisitos da legislação federal para publicações eletrônicas. Importante destacar que o Boletim Oficial Municipal será exclusivo para publicações legais, como leis, decretos, portarias, licitações, contratos e concursos. Diante disso, solicitamos a aprovação do projeto, reafirmando nosso compromisso com a transparência, a modernização e a eficiência da gestão pública. Atenciosamente, César Júlio Blenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 129 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 129 de 4 de novembro de 2025 dispõe sobre a política municipal da pessoa idosa e cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o seu respectivo fundo e dá outras providências.
Mensagem justificativa ao projeto de lei número 129/2025. Westfália, 4 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresentamos um projeto de lei que visa instituir a política municipal da pessoa idosa com a criação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, respectivamente. A presente proposta se faz necessária em virtude do aumento das demandas relacionadas a este público prioritário, o que vem movimentando, tanto a nível estadual quanto federal, muitos recursos que somente poderão ser repassados aos municípios que têm instituído o Fundo Municipal. Ademais, a presente proposta legislativa busca adequar Westfália às diretrizes e normativas federais mais recentes, em especial Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Federal número 10.741/2013, que estabelece os direitos e garantias da pessoa idosa, bem como as responsabilidades do poder público na sua proteção. Resolução número 19 de 2012 do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa dispõe sobre as diretrizes para a criação e funcionamento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa. Decreto Federal número 9.569/2018 e Decreto Federal número 10.042/2019, que regulamentam o Fundo Nacional do Idoso. A presente proposta busca instituir a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, fortalecendo seu papel na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa em nosso município. Criar e clarificar as atribuições do Conselho e do Fundo Municipal permitirão uma gestão transparente, eficiente e eficaz dos recursos, garantindo a aplicação adequada em projetos e ações que promovam o bem-estar e a qualidade de vida da população idosa. Contamos com o apoio na aprovação deste projeto de lei, bem como a participação ativa dos conselheiros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, na construção de uma política municipal da pessoa idosa forte e atuante. Atenciosamente, César Juliano Brenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 130 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 130 de 4 de novembro de 2025 concede isenção do imposto sobre transmissão intervivos por ato oneroso de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI, aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, do município de Westfália e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 130/2025. Westfália, 4 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo conceder isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, implementado pelo Governo Federal para auxiliar famílias atingidas pelo estado de calamidade pública ocorrido no estado do Rio Grande do Sul em 2024. A medida tem caráter social, buscando amenizar o impacto financeiro sobre as famílias que perderam suas moradias em decorrência das enchentes e demais desastres naturais que assolaram a região. O benefício fiscal proposto contribui para facilitar o acesso à moradia digna, assegurando que o processo de reconstrução ocorra de forma mais ágil e com menor ônus aos beneficiários do programa. Cabe destacar
que a isenção do ITBI não representa perda significativa de arrecadação municipal, considerando o caráter restrito e específico dos imóveis abrangidos pela política pública federal. Por outro lado, gera impacto social positivo, alinhando o município de Westfália às iniciativas de solidariedade e reconstrução adotadas por municípios vizinhos e pelo governo federal. Dessa forma, solicita-se a aprovação deste projeto de lei, que representa um ato de sensibilidade e responsabilidade social, e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, César Juliano Blanca, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 131 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 131, de 4 de novembro de 2025, estabelece critérios e procedimentos para a avaliação dos membros do Magistério Público Municipal de Westfália para fins de promoção na carreira, regulamentando a Lei Municipal 2234, de 17 de outubro de 2025, que trata do plano de carreira do Magistério Público. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 131 de 2025, Westfália, 4 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo estabelecer critérios e procedimentos objetivos para a avaliação de desempenho dos profissionais da educação a ser utilizada para fins de promoção funcional na carreira. A lei que consolidou o plano de carreira do magistério trouxe importantes avanços para a valorização dos servidores da área da educação, ao organizar a estrutura dos cargos, as classes e os níveis de progressão. Contudo, para sua plena efetividade, torna-se indispensável a definição detalhada dos mecanismos de avaliação, de modo a assegurar transparência, isonomia e mérito nos processos de evolução funcional. A avaliação de desempenho é instrumento essencial da gestão pública moderna, pois permite identificar e reconhecer o comprometimento, a qualificação e os resultados alcançados pelos profissionais, além de oferecer subsídios para o aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas e administrativas. Assim, a presente regulamentação busca garantir que as promoções da carreira se deem com base em critérios técnicos, mensuráveis e justos, alinhados aos objetivos da educação municipal e às diretrizes do Plano Nacional de Educação. O projeto foi elaborado com apoio técnico da Secretaria Municipal de Educação e contou com a participação de representantes do magistério, de forma a contemplar a especificidades da rede municipal e respeitar os direitos já assegurados aos servidores. A proposta também atende à necessidade de padronizar os procedimentos de avaliação, evitando subjetividades e garantindo segurança jurídica na aplicação das normas de progressão funcional. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, colocando-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, César Juliano Blanca, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 132 de 2025 do Poder Executivo.
Projeto de Lei número 132, de 4 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 132 de 2025, Westfália, 4 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei, ora apresentado, tem como finalidade autorizar a alocação e a adequação das rubricas orçamentárias, de modo a atender às necessidades do Poder Executivo Municipal diante da necessidade de aporte adicional de recursos decorrente de despesas inicialmente não previstas. A presente proposição fundamenta-se na Lei Federal número 4.320/64, que estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos municípios, prevendo em seu artigo 41, inciso 2º, a abertura de créditos adicionais especiais destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Nesse contexto, o crédito adicional, ora proposto, tem por objetivo viabilizar a realização de contrato de programa com o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, CONCISA, com vistas à padronização e uniformização da legislação que rege a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal nos municípios integrantes do consórcio. A celebração do contrato de programa com o CONCISA permitirá a integração técnica, administrativa e operacional entre os municípios consorciados, garantindo maior eficiência na gestão dos serviços de inspeção, além de fortalecer o desenvolvimento regional e ampliar as oportunidades econômicas para os produtores locais, que poderão acessar novos mercados e agregar valor à produção agroindustrial. Assim, o presente projeto de lei busca assegurar os meios orçamentários necessários para a execução desse importante instrumento de cooperação intermunicipal, indispensável para a modernização dos serviços de inspeção e para a inserção dos produtos locais no mercado nacional. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos e solicitamos a análise e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, César Juliano Brenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 133 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 133 de 4 de novembro de 2025. Prorroga o prazo de execução e concede incentivo complementar à empresa Paulo Luciano Wunder e Companhia Limitada, alterando disposição da Lei Municipal número 1753/2021 e da Lei número 1920 de 2023 e da outras providências. Mensagem justificativa, projeto de lei número 133/2025, Westfália, 4 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo prorrogar os prazos e conceder incentivo complementar à empresa Paulo Luciano Wunder e Companhia Limitada, beneficiária da Lei Municipal número 1753/2021, cuja execução foi prejudicada por eventos alheios à vontade do empreendedor, bem como sucessivos períodos de enchentes, a falta de linhas de crédito e a crise econômica regional decorrente da situação da cooperativa Languiru. A empresa tem mantido regularmente suas atividades
e preservando os postos de trabalho, encontrando-se em fase final de conclusão do novo prédio industrial, cuja entrega está prevista para janeiro de 2026, conforme consta no ofício anexo a essa justificativa. O setor de estoque da empresa, atualmente instalado em imóvel locado, deverá ser desocupado e devolvido ao proprietário. Diante dessa circunstância, torna-se indispensável a ampliação do complexo industrial, sendo necessária a terraplanagem do terreno, a qual se propõe neste projeto, a fim de possibilitar a instalação definitiva do setor de estoque e a plena operacionalização das atividades da empresa. Dessa forma, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei e reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento econômico local e com a manutenção de empregos e renda. Atenciosamente, César Juliano Blenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 134 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 134, de 4 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar do valor de R$200 mil e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 134/2025. Westfália, 4 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar destinado ao pagamento de serviços, manutenção e conserto de máquinas e veículos das Secretarias de Agricultura e de Obras. A abertura do crédito suplementar encontra amparo na Lei Federal nº 4.320/64, que dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes públicos. Conforme o artigo 41, inciso 1º do referido diploma legal, os créditos adicionais suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária já consignada. A medida tem por finalidade garantir o bom funcionamento da frota e das máquinas utilizadas na execução de atividades essenciais, assegurando a continuidade dos serviços prestados à população, especialmente no apoio às ações da agricultura e nas obras de interesse público. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, solicitando sua aprovação a fim de possibilitar a adequada execução das atividades e o cumprimento das metas estabelecidas pela administração municipal. Atenciosamente, César Juliano Blenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Correspondência. Ofício de Gabinete número 238/2025, Westfália, 3 de novembro de 2025. Objeto: pedido de informação de número 004/2025. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, cumpre-nos dizer que é obrigação legal e constitucional, artigo 56, 14º da Lei Orgânica Municipal, que o chefe do Poder Executivo responda aos pedidos de informação aprovados pelo Poder Legislativo. Em consonância, em resposta ao pedido de informações de número 004 de 2025, aprovado em sessão ordinária do Poder Legislativo,
no dia 16 de outubro de 2025, informamos que o cartão ponto da secretária municipal relativo ao período de dezembro de 2024 está disponível para consulta junto ao setor de recursos humanos do município. Nota-se que a cópia do documento não poderá ser fornecida em razão das disposições contidas na Lei Federal de número 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, que determina que dados sensíveis sejam preservados. Por outro lado, informamos que os secretários municipais, por sua natureza de alta responsabilidade e gestão, estão dispensados do registro eletrônico do ponto, especialmente em razão de estarem à disposição em tempo integral. Atenciosamente, César Juliano Brenker, prefeito municipal de Westfália. Mais uma? Sim. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, matéria, contas ordinárias. Responsável, Jucimar Oneide Docena. Contas ordinárias, juízo monocrático. Contas regulares, inexistência de falhas. Trata o expediente de contas ordinárias do senhor Jucimar Oneide Docena, administrador responsável pelo CM Westfália, exercício de 2024. O relatório de contas ordinárias do TSE, levado a efeito por procedimento amostral, não evidenciou a ocorrência de irregularidades. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 6.382/2025, da Lavra do Procurador Geraldo Costa da Camino, manifesta-se por regularidade das contas. Pelo exposto, com base no inciso 16º do artigo 12 do Regimento Interno desta Corte, resolução número 1028/2015, acolhendo a instrução técnica e a manifestação do Ministério Público de Contas, decido pela regularidade das contas ordinárias do senhor Jucimar Oneide Docena, administrador responsável pelo CM de Westfália, exercício de 2024. Transitada e julgado a presente decisão, estará o feito em condições de ser arquivado, uma vez que, atingido o objeto proposto em cumprimento à competência certa do inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal, publica-se. Assinado digitalmente pelo relator. Isso. Encerro a sessão, agradeço a presença de todos e convoco a sessão ordinária no dia 19 de novembro de 2025, às 19 horas.